Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de noções do direito aqui no Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Por favor, logo que você iniciar essa aula, busque aqui a apostila no link que está na descrição do vídeo no YouTube e também no QR Code disponibilizado na tela, tudo bem? Agora nós vamos dar continuidade ao estudo da organização da administração pública, enfocando agora, mantendo o enfoque nos órgãos públicos. Portanto, na aula anterior de organização da administração pública, nós trabalhamos as entidades e agora nós vamos trabalhar a organização dos órgãos. Como sabemos, órgãos são unidades integrantes de uma pessoa jurídica, são divisões de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica, perfeito? Essas unidades que gerem competências, no entanto, não são pessoas, tudo bem? Não há uma repartição em novas pessoas, apenas uma divisão de competências interna. Estão agrupadas conforme a sua competência, como conversamos, e as suas funções serão exercidas por agentes públicos. Agentes públicos é um tema que trabalharemos em seguida, após terminarmos a organização da administração pública. Cada órgão representa uma especialidade. Então, essa divisão de competências interna, ela é respaldada por uma especialidade necessária para tornar a administração pública mais eficiente. Integram a estrutura de uma entidade, e já estudamos as entidades políticas e entidades administrativas, ambas podem ter órgãos, podem ter divisões internas de competência, perfeito? Artigo 1º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 9.784, de 99, estabelece que órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública direta e indireta, perfeito? Centros de competência generalizados. Essa é uma das características dos órgãos. Como eu já expliquei, há competências específicas divididas dentre as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, os entes da administração pública direta e indireta. São fruto da desconcentração. Portanto, não são fruto da descentralização, como conversamos de início. Não podem ser sujeitos de direito, portanto, não podem ser acionados juridicamente, porque não exercem diretamente direitos, deveres, obrigações, e sim exercem de maneira, por exemplo, delegada, como acontecem com os ministérios, com as secretarias, perfeito? Por isso também, vou trazer um exemplo. Digamos que alguém sofra um dano em um hospital público ou venha a óbito num hospital público. Não é o hospital que será processado, será a entidade administrativa a que esse órgão é submetido. O hospital é um órgão e é submetido a alguma entidade administrativa, como, por exemplo, a União, os estados, os municípios. Existem, por exemplo, hospitais públicos municipais, hospitais públicos estaduais e hospitais que integram a administração pública federal. Tudo bem? Podem ter autonomia financeira e gerencial. Essa é uma exceção. Apenas órgãos ordenadores de despesa têm autonomia financeira e gerencial e nós conversaremos sobre essa organização quanto à posição estatal em breve. Portanto, não são todos os órgãos que têm essa autonomia, não são todos os órgãos que terão aí um CNPJ para organizar essa ordenação de despesas, perfeito? Podem ter capacidade processual para a defesa em juízo de suas prerrogativas. Também é excepcionalíssimo. É excepcional a autonomia financeira e gerencial e é excepcional a defesa em juízo de suas prerrogativas. Por quê? Os órgãos, eles não têm personalidade jurídica e por não serem pessoas, portanto, não podem ser parte em processo. Mas, excepcionalmente, alguns órgãos, como é o caso, por exemplo, do Ministério Público e das casas legislativas, podem, excepcionalmente, defender suas prerrogativas em juízo, mas apenas para a defesa dessas prerrogativas, não para outros processos judiciais. Essa excepcionalidade nós chamamos de personalidade judiciária. Então, de maneira excepcional, novamente, alguns órgãos, como é o caso do Ministério Público e das casas legislativas, podem
adquirir a personalidade judiciária apenas para a defesa de suas prerrogativas em juízo. Por exemplo, a Câmara Municipal, que não recebe o duodécimo é uma parte que corresponde aí a 2 meses, para simplificar, corresponde a 2 meses de pagamentos, de adimplementos da Câmara Legislativa, portanto, Câmara de Vereadores, pode dar entrada em um processo judicial requerendo o pagamento desse duodécimo porque essa é uma prerrogativa da Câmara Legislativa, essa é uma prerrogativa, o recebimento do duodécimo, perfeito? A súmula 525 do STJ estabelece exatamente o que acabamos de conversar. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, tendo em vista que se trata de um órgão, perfeito? Apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender seus direitos institucionais, ok? Ou seja, a Câmara de Vereadores é um órgão da administração pública. Mais precisamente, a Câmara de Vereadores é um órgão dos municípios. Portanto, pode, para defesa das suas prerrogativas, momentaneamente e excepcionalmente, defender-se em juízo através da sua personalidade judiciária, que é uma capacidade processual adquirida para essa defesa excepcional, ok? Alguns órgãos, que são os órgãos ordenadores de despesa, possuem CNPJ. Esse CNPJ vai servir para quê? Para fins tributários, para que haja controle pela Receita Federal das entradas e saídas desses órgãos, perfeito? Então, excepcionalmente, existirão órgãos ordenadores de despesa que possuem CNPJ. E, nesse sentido, possuir CNPJ não significa dizer que são pessoas jurídicas, ok? Vou trazer um exemplo comum, talvez mais comum, do direito privado. MEIs, por exemplo, também tem CNPJ, mas não podem ser considerados pessoas jurídicas, certo? Nesse sentido, o CNPJ ele vai auxiliar no controle maior dessas despesas, desses adimplementos, ok? Órgãos que acompanham a unidade gestora, por isso são órgãos ordenadores de despesa, perfeito? E esses órgãos, apesar de movimentarem recursos, eles não possuem patrimônio próprio. O patrimônio não é do órgão, o patrimônio é da pessoa. Portanto, naquele exemplo que eu tratei mais cedo, sobre o hospital público, quando se processa o hospital público e se quer alcançar a defesa contra esse hospital público, em verdade não se processará o hospital, que é um órgão, mas sim a pessoa jurídica a que ele é vinculado. Por quê? Porque essa pessoa jurídica que faz parte ou da administração pública direta ou da administração pública indireta, essa sim tem patrimônio, diferentemente dos órgãos. Os órgãos não possuem patrimônio próprio, não têm bens, portanto, não podem indenizar ninguém, por exemplo. Perfeito? Vamos à organização dos órgãos. Primeiramente, nós vamos trabalhar quanto à posição estatal, como é que os órgãos podem ser divididos, como eles podem ser organizados. Nós temos 4 tipos de órgãos quanto à posição estatal. Primeiramente, nós vamos ter os órgãos independentes, os órgãos autônomos, os órgãos superiores e os órgãos subalternos. Quando falamos de órgãos independentes, esses órgãos não sofrem nenhum tipo de subordinação. Geralmente são os órgãos que já estão previstos na própria Constituição. Por exemplo, na União, observando-se aí a divisão dos 3 poderes apontado pelo artigo 2º da nossa Constituição, na União nós vamos ter, por exemplo, representando o poder executivo, o órgão Presidência da República. No Legislativo, os órgãos, né? Câmara dos Deputados Federal e Senado Federal. No Judiciário, nós teremos o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, STF, STJ, todos estes são órgãos. Órgãos que não sofrem subordinação. Órgãos, portanto, independentes, órgãos não subordinados. Perfeito? Previstos diretamente na Constituição. Sujeitam-se apenas aos controles constitucionalmente previstos que uns exercem sobre os outros. Por exemplo, é possível que o Senado Federal dê início e continuidade a um processo de impeachment. É possível que, portanto, o Senado Federal alcance um controle sobre o Poder Executivo. Esse controle, nós já conversamos em aulas anteriores sobre o direito constitucional, também é chamado de freios e contrapesos, checks and balances, mas esse controle já é previsto na própria Constituição,
perfeito? Não é um controle de subordinação, não é um controle hierárquico e esses órgãos, eles estão determinados segundo o texto constitucional. Por exemplo, Presidência da República, governadorias, prefeituras, Congresso Nacional, assembleias, tribunais, em cada um dos órgãos da União, estados, aliás, em cada uma das entidades, União, estados, DF e municípios, nós vamos ter órgãos que já são previstos na Constituição, certo? Cada uma dessas entidades terão ali órgãos já previstos na Constituição e esses órgãos são órgãos independentes, ok? Já os órgãos autônomos têm subordinação direta aos órgãos independentes. Órgãos autônomos são órgãos subordinados, perfeito? Por exemplo, secretarias de Estado. Secretarias de Estado têm subordinação direta ao órgão independente, a órgãos independentes, como é o caso das governadorias. Governadorias são órgãos independentes que criam órgãos autônomos, como as secretarias de Estado, perfeito? Grau hierárquico abaixo, portanto, dos órgãos independentes. São subordinados às chefias dos órgãos independentes, ok? Governadorias têm como chefia os seus governadores e, por isso, os órgãos subordinados exercem, aliás, os órgãos subordinados, que são órgãos autônomos, exercem por delegação competências que são determinadas pelas governadorias, pela chefia das governadorias. Possuem autonomia financeira e administrativa, ou autonomia financeira e gerencial, ou seja, são órgãos ordenadores de despesa, em regra, secretarias, por exemplo, e ministérios são órgãos ordenadores de despesa, em regra. Portanto, ali gerenciam os próprios deveres, as próprias obrigações, os seus adimplementos, ok? Seus pagamentos. Já os órgãos superiores, pessoal, são órgãos que podem ser subordinados aos órgãos independentes ou subordinados aos órgãos autônomos. Então, portanto, órgãos superiores não são subordinados diretamente apenas aos órgãos autônomos, mas são subordinados aos autônomos ou aos independentes, perfeito? Órgãos independentes podem criar órgãos subordinados autônomos e superiores e órgãos autônomos podem criar órgãos subordinados superiores, ok? Órgãos subordinados superiores não têm autonomia financeira e gerencial. Os superiores têm autonomia técnica, perfeito? Os superiores têm autonomia técnica. Eles têm como finalidade direção, controle e decisão, a decisão técnica, ok? Portanto, para distinguir os órgãos autônomos dos órgãos superiores, nós temos que observar que os órgãos autônomos, eles têm autonomia gerencial e autonomia financeira, ou autonomia financeira e autonomia administrativa, tá bem? Ou seja, diferentemente dos órgãos superiores, eles que têm apenas autonomia técnica, eles podem gerir suas próprias finanças, perfeito? Bom, exemplos de órgãos superiores, gabinetes e procuradorias. Por exemplo, um órgão independente, como é o caso do município, aliás, de uma prefeitura, pode criar um órgão superior. Então, a prefeitura, que é um órgão independente, cria um órgão superior, que é uma procuradoria, para que haja ali uma autonomia técnica jurídica, perfeito? Mas também uma prefeitura, que é um órgão independente, cria órgãos autônomos. Por exemplo, as secretarias municipais são órgãos autônomos criados pelo órgão independente, prefeitura, perfeito? Lembre-se disso. Gabinetes também são exemplos de órgãos superiores. Por exemplo, uma secretaria, que é um órgão autônomo, uma secretaria municipal, pode ter um gabinete, que é um órgão superior, perfeito? Certo? Apesar de se chamar superior, lembrem-se que eles são subordinados e podem ser subordinados aos órgãos autônomos, que estão num grau de hierarquia abaixo dos órgãos independentes, perfeito? Se chamam superior porque ainda tem um grau de autonomia, que é a autonomia técnica, mas estão abaixo ou de órgãos autônomos ou de órgãos independentes. Recordem-se disso. Bom, já os órgãos subalternos são órgãos de mera execução. Portanto, para os órgãos subalternos não existe autonomia nem técnica, nem financeira, nem administrativa, perfeito? Os órgãos subalternos, eles são órgãos de mera execução e têm ali um reduzido poder decisório, reduzido mesmo. Por exemplo, um órgão de almoxarifado, ele pode
decidir se determinada organização será feita no bloco A ou no bloco B de uma repartição pública, mas o seu papel decisório, o seu poder decisório é diminuto, porque ele não tem autonomia técnica, não tem autonomia financeira e não tem autonomia administrativa, certo? Portanto, ele está aqui no grau hierárquico mais baixo da a organização da administração pública quanto à posição estatal, certo? Obviamente que todos os agentes públicos que trabalham em qualquer um desses órgãos devem ser respeitados da mesma maneira, de acordo com a legalidade imposta no nosso ordenamento jurídico, tá? Não significa dizer que porque são chamados de órgãos subalternos, que os agentes públicos que ali trabalham deverão ser tratados de maneira diferenciada diante da legalidade, que é equalizadora do tratamento entre os agentes públicos. Tudo bem? Já aí trabalhando um pouco do que a gente vai observar mais à frente. Bom, é importante saber que esses órgãos subalternos podem ser subordinados tanto dos órgãos superiores, podem ser subordinados aos órgãos autônomos e subordinados aos órgãos independentes. Pode haver almoxarifado nas prefeituras, almoxarifado nas secretarias municipais, almoxarifado nas procuradorias. Vocês compreendem? Portanto, aqui nós temos órgãos independentes na posição hierárquica mais alta, quanto à posição estatal. Logo abaixo, os órgãos autônomos. Mas os órgãos superiores e os órgãos subalternos podem estar vinculados tanto aos órgãos independentes quanto aos órgãos autônomos, certo? Há uma subordinação. Não é o que estudamos mais quando estávamos tratando de entidades, o que acontece entre a administração pública direta e a indireta, certo? Nesse caso, quando falamos de órgãos, existe uma subordinação. Quando falamos de desconcentração, existe subordinação. Quanto à estrutura, há uma organização mais simples, uma dupla organização. Quanto à estrutura, os órgãos podem ser simples ou unitários, ou os órgãos podem ser compostos. Os órgãos simples ou unitários, eles têm um só centro de competências, eles não possuem subdivisões, como é o caso dos gabinetes, certo? Um almoxarifado, um gabinete é um órgão autônomo, quanto à posição estatal. Mas um almoxarifado, por exemplo, é um órgão subalterno, quanto à posição estatal. Ambos podem ser, quanto à estrutura, órgãos simples ou unitários, porque ali existe só uma divisão, não existem várias divisões internas, como é o caso, por exemplo, de órgãos compostos, que tem, portanto, diversos órgãos dentro deste mesmo órgão. Um órgão composto muito comum são as secretarias de Estado, as secretarias municipais. Dentro dessas secretarias, há subdivisões internas, certo? Com várias coordenações, assessorias, almoxarifado, órgãos, se são órgãos autônomos, podem ter tanto órgãos subalternos como órgãos superiores na sua organização interna, perfeito? Quanto à estrutura, serão órgãos compostos, porque eles têm várias subdivisões dentro do mesmo órgão, perfeito? Também temos a divisão, a organização dos órgãos públicos quanto à atuação funcional, que é diferente das duas outras que trabalhamos. Trabalhamos quanto à posição estatal e trabalhamos quanto à estrutura. E agora estamos conversando sobre quanto à atuação funcional. Como se dividem os órgãos quanto à atuação funcional, singular ou impessoal ou colegiada. Quando tratamos de órgãos singulares ou unipessoais, o que se pretende compreender aqui é como a decisão é tomada. Como a decisão é tomada. Num órgão, quanto à atuação funcional singular ou unipessoal, um só agente público toma as decisões. Um só agente público. É o caso da prefeitura, da presidência. Só lembrando vocês, prefeitura é órgão independente. Presidência da República é órgão independente. União que vincula a presidência da República é entidade do poder público, da administração pública direta, perfeito? Portanto, presidência não é entidade, presidência é órgão independente, e aqui, quanto à atuação funcional, é órgão singular, é órgão unipessoal, perfeito? Agora, quando eu falo de órgãos quanto à atuação funcional colegiada, nós estamos falando aqui de órgãos que a decisão é pluripessoal. Mais de um agente toma essas decisões, como é o caso, por exemplo, do STF, do STJ, dos tribunais, perfeito? Ali, mais de um agente toma a decisão e, portanto, a decisão é colegiada e o órgão, quanto à atuação funcional, será órgão colegiado, não será órgão singular, perfeito? Vamos agora
as nossas questões, ok? A administração pública é o conjunto de órgãos e serviços e agentes do Estado que procura satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, cultura, segurança, saúde, dentre outras áreas. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos. Essa gestão, essa gestão é, na verdade, a administração enquanto sentido objetivo, são as atividades, ok? São as atividades. O que trabalhamos até agora na organização é no sentido subjetivo. São as pessoas, os órgãos, as entidades que formam a administração. De acordo com esse conceito, assinale a alternativa correta. Letra A. A administração indireta é o conjunto de entes, pessoas jurídicas, que exercem as atividades públicas de forma descentralizada. Correto? Perfeito? A letra A é a correta, já estudamos essa ideia. A desconcentração se trata da transferência da atividade administrativa para outra pessoa. Incorreto. Quando falamos de desconcentração, não estamos falando de uma transferência de competência para uma nova pessoa jurídica, mas sim uma divisão interna dentro da pessoa jurídica é possível através de órgãos, perfeito? Desconcentração, órgãos, divisão interna de competências, não é a criação de nova pessoa jurídica. Aspecto subjetivo da administração pública, conjunto de atividades que esses órgãos e entidades desempenham. Aspecto subjetivo será, portanto, não o conjunto de atividades, mas como eu estava falando ainda há pouco, o aspecto subjetivo da administração pública são as pessoas, os órgãos e as entidades administrativas e políticas que formam a administração pública, perfeito? Incorreta. A descentralização é a distribuição interna de atividade dentro de uma mesma pessoa, incorreto. É a desconcentração que é a distribuição interna de atividades dentro de uma mesma pessoa, perfeito? Bom, por último, o aspecto objetivo da administração é o conjunto de órgãos e entidades que integram, é o contrário, né, pessoal? Quando a gente fala sobre o aspecto objetivo da administração pública, nós, na verdade, estamos falando das atividades. O conjunto de órgãos e entidades que integram a estrutura do Estado é o aspecto subjetivo da administração pública, tudo bem? Portanto, a letra A, a administração indireta, é o conjunto de entes e pessoas jurídicas que exercem atividades públicas de forma descentralizada, é a questão correta, é o gabarito da nossa questão, perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Aproveitem para nos seguir nas nossas plataformas virtuais, nas redes sociais da plataforma Gonçalves Dias e no YouTube aqui, deixe o seu like e curta as nossas outras aulas para aprender mais. Até mais!